Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre os pecados, né? Nós temos dois tipos de pecado, o pecado venial e o pecado mortal. A diferença entre esses dois pecados é a gravidade. Os pecados veniais são pecados leves e os pecados mortais são pecados graves, né? Nós chamamos assim. E como que eu sei diferenciar um do outro? O que é grave, o que é leve? Toda vez que você cometer um pecado que vai contra um dos 10 mandamentos, você está cometendo um pecado grave, né? Vou dar um exemplo. Vamos pegar uma pessoa que cometeu um assassinato e vamos pegar uma pessoa que mentiu. A pessoa que cometeu um assassinato, ela foi contra o quinto mandamento, que é não matar, certo? Então, ela cometeu um pecado grave. E a gente chama então de um pecado mortal. A pessoa que mentiu, ela ela não foi contra um dos 10 mandamentos, mas mesmo assim é um pecado e a gente chama de pecado venial. Os pecados graves, a gente só consegue ser perdoado dele primeiro se a gente se arrepende. Todos os dois pecados a gente precisa se arrepender para poder ser perdoado. E depois que a gente se arrepende, a gente tem que se confessar, né, com o padre, para que a gente seja perdoado daquele pecado grave, daquele pecado mortal. Já o pecado venial, nós nos arrependemos nele e na missa, durante o ato penitencial, a gente pede perdão a Deus por esse pecado. Aí vocês podem perguntar assim: então tudo bem eu ficar fazendo uns pecadinhos veniais leves aí, e aí depois é só eu pedir perdão lá na missa e tudo bem. O problema é que quando a gente começa a cometer os pecados leves, né? Esses pecados assim que a gente acha que é besteirinha, não tem problema, isso vai cada vez mais nos levando, nos aproximando aos pecados graves, né? E aí é que mora o problema. Então, a gente, mesmo que a gente cometa um pecado leve, né? Um pecado venial, a gente tem que pedir perdão e se arrepender disso e tentar não fazer de novo. Porque é só assim que a gente fica próximo de Deus. Toda vez que a gente peca, a gente se afasta de Deus. Toda vez que eu cometo um pecado, eu dou um passo na direção contrária de Deus. E quando a gente vai ver, a gente está tão cheio de pecado, tem tanta coisa ruim que a gente está fazendo pra gente e para as outras pessoas, que a gente está longe, longe, longe de Deus, muito longe. E aí o que acontece? A gente começa a ser uma pessoa infeliz, a gente começa a ser uma pessoa triste, uma pessoa doente. Por quê? Porque a gente está afastado de Deus. Então, para que a gente possa ficar bem pertinho dele, viver na vida alegre, feliz, em abundância e viver tudo aquilo que Deus quer pra gente, a gente precisa se aproximar dele. E a gente só consegue se aproximar de Deus se a gente estiver sem pecado.